Vandinha, eu não posso deixar de falar que a gente começou o mês agora com algumas notícias não muito boas, até por essa mudança de tempo. A gente viu que algumas pessoas morreram em São Paulo devido ao frio, né? Todo mundo tem a sua hora e provavelmente a hora daquelas pessoas que estavam na rua chegou. Mas é difícil, né? De aceitar que pessoas morram. É uma. Sim, acho que frio e fome. Na minha opinião, assim, é uma coisa que eu também não suporto. Eu não gosto do frio e não gosto de sentir fome. São duas energias assim que não funcionam comigo, né? Frio e fome. E mesmo sendo médio, mesmo passando por todo esse entendimento, o desencarne de você desencarnar por frio é karmas pesados, meu príncipe. É karmas pesado, porque a partir do momento que você está desencarnando e o motivo é frio, o frio significa egoísmo, significa rigidez de vidas passadas. O frio, ele significa todo um autocontrole interno de você. Então, aquela pessoa ali teria que ter trabalhado muito internamente. E por ter tido, infelizmente, esse desencarnar de frio, significa, é chato de falar isso, mas é uma pessoa que em vidas passadas ou penalizou muitas pessoas inocentes, foi muito ruim, usou muito poder para punir pessoas inocentes e acabou voltando nessa vida para desencarnar dessa forma. Então, eu acho que, assim, na minha opinião espiritual, eu posso estar errada, mas é um dos desencarnes mais tordoantes mesmo, mais sofredores que o frio. Morrer queimado, puta, você está purificando a tua alma, você está sendo elevado. É uma morte, assim, triste? Puxa, morrer queimado não é legal. Né? Acho que nenhuma morte é legal. Mas a do frio, na minha opinião, por ter evidência, tudo, é um karma que você está quitando, porém, de não ter sido um bom cidadão em vidas passadas. É isso que eu te perguntar. Você falou que está quitando, então, ou seja, ali também ela encerrou. Encerrou. E assim, de uma forma cruel, né? De uma forma muito cruel, né? Que é o frio. O frio, ele aquece, mas também ele cobra muito. O frio, ele é muito rígido, né? É uma estação do tempo que eu falo, que é onde eu brinco com a minha filha. Eu falo assim que é o senhor mestre, é o senhor rígido, o pai severo, porque o frio, ele é muito 880, ele tanto aquece, como também ele pune se for preciso. Pois é até difícil a gente estar gravando a entrevista, por mais que esteja no fogão a lenha, mas o frio aqui tá bem forte, tá muito, né? Tá mas muito a frio. gente consegue, e quando a gente começa a imaginar pessoas que morrem com é muito triste. Sentindo isso, é muito muito triste. A gente pode fazer uma oração para essas pessoas? A gente chama a energia de alguém? Sim, a gente reza, principalmente para Nossa Senhora, para encaminhar esses espíritos, né? Encaminhar essas almas. Por quê? São almas que já estão, assim, já são moradores de rua. Então já entra com muito acúmulo de obsessores. E a partir do momento que eles desencarnam daquela forma de frio ou de fome, então automaticamente eles requerem o dobro de orações de um desencarne normal. Então ali você tem que orar muito, rezar muito, para que essas pessoas não vá para o umbral. Porque automaticamente eles vão direto para o umbral mesmo. Então, para que eles não repitam aquela vibração negativa, para que ali eles tenham, né, uma evolução espiritual para uma próxima reencarnação, para uma reencarnação purificada. Então, a tendência desses espíritos que desencarnam com fome, ou na rua, da forma que esses moradores de rua acabam se desencarnando, a gente tem que orar muito por eles, porque infelizmente, 70% dessas almas corre o risco de ir para o umbral. E além do frio, né, a gente sabe da solidão, e muitas vezes eles acabam recorrendo ao álcool, onde vem embriaguez, vem a dependência, né, do álcool, da droga. Que, na verdade, a depressão, né, que é a tristeza de alma, que chamamos na espiritualidade, ela leva... A tristeza é tão grande que vai o quê? Essa tristeza, ela... Dentro de cada um, ela transmuta a carga negativa de uma forma, ou para o alcoolismo, ou para o suicídio, né, ou para as drogas.
Então, o alcoolismo, na verdade, ele vem de um grau espiritual muito severo, que nada é a depressão. Que a depressão é o quê? Ela é o excesso de obsessores. Então, toda pessoa que cai numa depressão espiritual, ela está regida de obsessores, espíritos que desencarnaram e está ali sem rumo e encostou ali, né, pela sintonia, aonde causa a depressão, que gera o alcoolismo. Então, aquele fulano é alcoólatra, não tem vergonha na cara, fica bebendo, bebe demais. Gente, não julgue. Não julgue, porque qualquer vício é um descontrole imenso. Porque você imagina um obsessor na tua mente 24 horas por dia. Se você é médium, se você tem alinhamento, você vai saber, opa, peraí, esse sentimento não é meu. Opa, peraí, eu não sou de bebê, tem coisa errada aqui comigo, né? Mas aquele que não tem nenhum conhecimento, aquele que não sabe da espiritualidade, que não tem conhecimento, ele vai se entregando a cada dia que passa. E quando vê, já está já foi. Já está assim no extremo, no buraco já. E ao invés de julgar, é muito necessário que os familiares auxiliem com terapia espiritual, busque uma boa psicóloga, faça um acompanhamento médico. E se quiser também, o lado espiritual ajuda e ajuda muito. Porém, gente, eu falo assim, as pessoas falam, Wandinha, mas você é médium e você fica orientando as pessoas para psicóloga, para terapia. Sim, porque nem tudo é macumba. Nem tudo é espiritismo, gente. Tem muitas coisas também que tem um lado físico. Então, uma pessoa, por mais que ela tenha obsessores, ela também tem um lado da genética. Então, se aquilo aflorou nela, alguma coisa no físico diante dela tinha. Ou pai, ou avô, ou bisavô, que engrenou aquilo nela. Né? Porém, acaba equilibrando os dois termos, né? Que é o termo da espiritualidade em desequilíbrio e o lado da genética da pessoa. Então, é muito fundamental que seja cuidado pelos dois caminhos. Porém, a depressão, ela acusa tanto o alcoolismo quanto as drogas, que são dois caminhos fervorosos, né? Só para quem, eu falo assim, quem vive sabe. Quantas mães sofrem. Quantas mães, assim, tem mães que ainda eu tiro o chapéu, que está ali sofrendo, mãe que apanha de filhos que chegam agressivos dentro de casa, aquela ali para mim é a mãe mais do que uma mãe, porque é aquela mãe que está ali orando, rezando. Tem mães que já perde as estribeiras, já põe o filho para fora de casa, ou não aceita mais, ou chama a polícia. Quantas mães põem o filho aí entre grades? Assim tem aquelas mães que é colo. Então tem mães para toda a situação. É muito fundamental que não julgue nenhum dos estados, porque cada um reage da forma que acha que deve ser reagida, né, naquele momento. Mas, de outro lado, eu tiro o chapéu para aquelas mães que acolhe, dá o colo. Enfim, mãe, né? Mãe é mãe. Bandinha, tá falando de acolhimento, mas que tipo de acolhimento é esse que a mãe dá pro filho nessa ocasião? Não é passar a mão na cabeça. Jamais, jamais. A mãe, ela dá o colo, mas também ela pune. A boa mãe é aquela que dá o colo e pune. Mostre pro teu filho os dois caminhos. Não é porque eu tô te agradando, não é porque eu tô te paparicando, não é porque eu tô te servindo, que você vai continuar fazendo as coisas erradas. Então, o colo e a educação, onde eu tiro o chapéu para essas mães, é aquela mãe que sabe educar, dialogar, porém sem estragar o filho. Porque tem muitas mães que o filho está ali se drogando, batendo em todo mundo dentro de casa, e a mãe simplesmente fala, não, coitado, ele é inocente, ele não, mas meu filho vai passar. Então não vai passar, mãe. É necessário que sente, converse e explique os dois lados do caminho, né? Os dois lados da moeda. Então a verdadeira mãe é essa, onde eu tiro mesmo o chapéu. É aquela mãe que educa e acolhe ao mesmo tempo. Passar a mão na cabeça, né? Sim. Passar a mão na cabeça, jamais. Mas também abandonar, gente, abandonar um filho, jamais.